Pai, obrigado, Senhor, essa campanha, Senhor. Deus vai coisa grande nesse lugar, essa sexta campanha, Senhor. Vai fazendo coisa grande, Pai. Ezequiel 37:4. Obrigado, Senhor, por tudo. Tu és servo, tu és servo. Levita, cantora, missionária, ovelha da tua casa, Pai. Essa campanha é para ti, Senhor. Em nome de Jesus, vai fazendo possível acontecer nesse lugar, Pai. Deus, tu é lindo, fiel, tu faz milagre, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Deus. A tua glória para ti, Senhor. Oh Deus, te agradeço por toda essa sexta campanha, Senhor. Tudo no meu coração para fazer, eu estou aqui fazendo, Pai. E eu quero, Senhor, a vitória do teu servo, a minha vitória, a vitória do teu servo, Pai. Eu te agradeço por toda essa noite, Pai. Vai, Senhor, fazer impossível acontecer, Deus, nesse lugar, Pai. É louvor cantando em nome de Jesus, Deus faz, Deus em nome de Jesus, vai fazer impossível acontecer nesse lugar, Pai. Vai enchendo cada um dos servos, vai capacitando, vai, Senhor, vai batizando, vai curando, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, que seja tua louvor, a tua adoração, Pai. Para ti todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Agora é teu, tudo é teu, o instrumento é teu, Senhor. Vai fazer a tua vontade. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo, Deus. Eu te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo, Senhor. O Senhor é lindo, Senhor, Pai, e o Senhor é fiel, o amigo fiel, Senhor, nossa vida. Eu te agradeço por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Só a tua glória, tua louvor, a tua adoração para ti, todas as coisas, em nome de Jesus. O Senhor faz milagre acontecer. É milagre acontecendo. Faz milagre acontecer. Podeis que pegar a palavra do Senhor, Deus. Do teu céu, Pai. Eu te agradeço por tudo, Deus. Que o Senhor é o melhor nesse lugar, na tua presença, Senhor. Que a tua presença é linda, em nome de Jesus. Eu te agradeço por tudo, que seja a tua presença nesse lugar, Deus. É a presença do Senhor, Pai. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, vai fazer o impossível acontecer nesse lugar. O nome de Jesus, tudo é teu, nós somos teus, Senhor. Nós somos teus, Senhor. Em nome de Jesus. E glória, me aleluia, Deus. Valeu, eu estou contigo. Eu agradeço por tudo, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmão. Aleluia. Glória a Deus, irmã Luziara. Perdoa, viu, irmã? Graça e a paz, Deus abençoe a sua vida. Abençoe o propósito que está no seu coração. Abençoe o propósito que está no seu coração. De servir a Deus, né? De adorar o nome dele, né? Que Deus abençoe a campanha que está realizando você, né? Que essa campanha venha acontecer algo sobrenatural, porque o Deus que nós depositamos qualquer campanha é o Deus que está aqui, falando conosco, agindo através de nós, né? Então que essa palavra seja boa, perfeita e agradável diante dos nossos ouvidos, que nós possamos não só ouvir, mas atentar para aquilo que a palavra diz, para aquilo que o Espírito fala, que ele venha nos ensinar. Amém? Que os irmãos que entrar sejam abençoados. Eu vou orar para que Deus possa abençoar a leitura da Bíblia, para que a gente possa estar desfrutando da mesa dele. Amém? Glória a Deus. Senhor soberano Deus e Pai amado, nós te glorificamos primeiramente porque Tu é Deus Todo-Poderoso. Está no céu, e Isaías vai dizer que Tu habita nos céus, está sentado sobre um trono alto e sublime, e que as orlas dos seus mantos, só as orlas, meu Pai, enche o templo. Quão grande é o Senhor, quão excelso é o Senhor, eterno Deus. Nós te adoramos, Todo-Poderoso, nosso Adonai. Tu és o Deus da nossa vida, e por isso nesta noite, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz pelo Teu Espírito. Não importa quantas pessoas vão entrar aqui, ó Deus. Não importa quantas pessoas, meu Pai, virão aqui. Só importa aquelas pessoas que verdadeiramente Tu preparou para esta live. Importa, Deus, aquelas pessoas que Tu tem um propósito.
Deus, nós não estamos aqui para mudar a vida de ninguém, porque não somos nós que mudamos, é o Espírito que convence, e quem salva é Jesus, o teu Filho Yeshua. Nós não salvamos e nós não convencemos essas pessoas dos seus maus caminhos, mas a tua palavra, pelo teu Espírito, ela tem o poder de mover isso na vida das pessoas. Por isso, faz segundo a tua vontade, o teu querer, realiza esta grande obra na vida daqueles que precisam ter uma aliança contigo. Faz uma aliança com eles, eterna Adonai. Restaura a sorte dessa pessoa. Trilha um caminho para eles, prepara um caminho reto para que eles andam, para que eles caminham. Dá livramento, ó Deus, de todo caminho tortuoso. Dá livramento de toda má amizade. Que a melhor amizade, ó Deus, que essa pessoa esta noite pode receber é da tua presença pelo teu Espírito. E a melhor palavra seja a tua palavra. Que ela é boa, que ela é perfeita, ela é eficaz. Usa a nossa vida, transborda a nossa vida. Fala grandiosamente, ó Deus, na vida dos teus filhos. Eu quero agradecer pelo convite, Luziara, que o Senhor te tocou no coração. Eu exatamente não podia, mas o Senhor reservou esse tempo para hoje, né? Então que nós possamos desfrutar. A palavra diz: onde estiver dois ou mais, o Senhor já se faz presente, né? Já estamos aqui já então reunidos com Deus. Não é pela numerologia que Deus vai mover, né? Ele já move antes, né? Eu no meu secreto com Deus, no quarto onde eu oro a Deus, Deus já está movendo. Então não é por imologias, não são por pessoas, números de pessoas. Deus, ele fala com quem ele tem prazer de falar. Ele diz que ele ama aqueles que o amam, e aqueles que o buscam de madrugada o encontrarão. Amém? Que assim seja a palavra de Deus, que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida, pela misericórdia dele não sejamos consumidos e possamos refletir toda a mensagem que vai ser pregada hoje, em nome de Yeshua. Bom, já pegando a palavra, irmãos, eu quero abrir a palavra em Ezequiel 36, capítulo 36. Quero fazer uma leitura bem breve para que nós possamos trazer ao entendimento do contexto. Shalom também, meu irmão. Que Deus te abençoe. Shalom Aleixe. Trazer o contexto aqui para que a gente possamos absorver um pouco mais de conhecimento sobre essa passagem. Capítulo 36 de Ezequiel. O tema aqui da minha irmã aqui, que ela está fazendo, da campanha dela, é o Vale de Ossos Secos, não é isso, irmã? Sim, glória a Deus. Isso. Ela está fazendo uma campanha do tema usado no capítulo de Ezequiel 37, sabe? Porém, vou começar lendo o 36 e depois eu vou entrar no 37, amém? Vamos fazer a leitura, então, no capítulo 36 de Ezequiel, né? No capítulo 36, nos versos 16 ao 27, né? Volta a dizer, né? Ezequiel, vou colocar aqui, tá? Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra? Amém? Ó, veio a minha palavra do Senhor, filho do homem. Quanto a casa de Israel habitava na sua terra, então o contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como imundície da mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e dos seus ídolos com que contaminaram. Espalhei-os entre as nações, e foram espalhados pela terra. Conforme os seus caminhos, conforme os seus feitos, eu o julguei. E achando as nações, e chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: são este o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Porém, eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dizem, portanto, a casa de Israel: assim diz Adonai, não é por amor de vós que faço isto, ó casa de Israel, porém pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fortes. Eu santificarei o meu grande nome,
que foi profanado entre as nações, a qual profanaste no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Pois eu vos tirarei dentre as nações, e vós congregareis de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-eis um coração novo, e poreis dentro em vós um espírito novo. Tirareis de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Poreis dentro em vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observais. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, aqui a palavra que a irmã está usando da campanha são Ezequiel 37, porém eu tive que ler o 36. Já entrando no 36, nós conseguimos ver detalhadamente muitos acontecimentos que também estão escritos na carta de Ezequiel, mas porém no capítulo 37. Vamos ver algumas coisas que aconteceu quando nós fizemos a leitura e nós vamos absorver a informação por que Israel foi mandado por uma terra, Israel foi espalhado e por que a mão do Senhor pesou. No capítulo 36 vai deixar bem claro o porquê, qual foi o motivo que levou esse povo a ser disperso, levou esse povo a perder uma terra prometida, levou esse povo a estar distante da promessa. E vamos ler o capítulo 37 e a gente vai conseguir observar dentro do texto e o contexto as informações que a Bíblia dá para nós. No Salmos, no Ezequiel 37 vai dizer: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles. E eu vi que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: fareis entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Poreis em vós o espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto profetizei como se me deu a ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e viram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dizei ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenará. Então o espírito entrou nele, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetize e dizeis-lhe: assim diz o Senhor Deus: eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Glória a Deus. Querido, muito importante essa passagem. Quando nós pegamos o capítulo 36, nós entendemos que o povo foram dispersos por outras nações, porque eles se rebelaram contra Deus. E a palavra vai dizer que quando Deus estava olhando o povo, a nação de Israel, constantemente perante o rosto dele, Deus se referia ao povo de Israel, se referia ao que eles estavam fazendo de imundície, como a imundície das mulheres no seu dia de fluxo de sangue, que deveria ser separado
que estava imunda, um pecado muito grande no livro de Levítico para quem se ajuntava a essas pessoas. Mas a palavra está dizendo que quando o Senhor olhava para essas pessoas, ele olhava como a mulher nos seus dias de impureza. E a palavra vai dizer por quê? Porque esses homens, aonde eles estavam profanando o nome de Deus. Todos nós sabemos que o povo, a nação de Israel, se perderam pelo deserto, se perderam na hora que entrou em Canaã, e ali casaram com pessoas que Deus havia dito que não era para casar, para ter relacionamento e filhos com ele, dar filhas para eles e nem filhos, nem tomar filhos entre eles, para que não vivesse de igual modo na idolatria, né? Para que não vivesse numa vida cheia de pecado, numa vida de servidão, de santos, de estátua, de oferendas, né? E a palavra está dizendo no 36 que exatamente o povo de Israel já estava profanando o nome de Deus sobre a terra, porque eles estavam eles estavam fazendo rituais, eles estavam vivendo uma vida totalmente desregalada, eles estavam vivendo uma vida de idolatria. E o tempo todo de Israel pecou com Deus justamente no ato de idolatria. E o Senhor sempre corrigiu Israel. E o Senhor sempre quis que Israel fosse a noiva, né? A noiva inviolável, imaculável, aquela noiva que não tem sujeira, não tem condenação, mas a noiva que era o povo de Israel, os hebreus, eles se contaminavam com culturas de outras pessoas, eles se casavam e davam-se em casamento com outras pessoas de outras nações que matavam seus filhos como sacrifício, né, que tinha Baal, Estarote e tantos outros deuses, cultuava sobre os montes, debaixo das árvores, né, fazia altares e fazia oferenda a esses deuses. E Deus, durante o tempo da saída do povo, a entrada da terra prometida, o povo de Israel constantemente cometia esses atos perante Deus. E perante Deus, isso era um ato maligno. Era um ato que ele não aceitava, ele abominava esse tipo de adoração, até porque ele diz que ele é o único Deus, né, a quem devíamos adorar e que devemos ainda adorar. E o que me chama a atenção é que agora Deus vai de novo trazer um conserto para Israel, mas dessa vez Deus vai fazer que se cumpra o tempo do cativeiro, que é os 70 anos que Daniel vai dizer. O povo sai do cativeiro, mas não muda a sua conduta. O povo sai do cativeiro, mas continua agora voltando às velhas práticas que foram aprisionados nos tempos de Jeremias, de Edras, de Gemi, né, de Neemias, né, de Mordecai, porque o povo foi levado pelos babilônios por uma sentença de Deus, pelas mesmas práticas de rituais, pelas mesmas práticas de idolatria. E agora o povo saiu da Babilônia, agora está sendo espalhado por toda a nação. Por quê? Porque o hábito não mudou, continuou na mesma idolatria, continuou sendo pessoas que não se reverenciavam diante de Deus, que não mudou seus caminhos, seus princípios eram os mesmos, seus valores eram os mesmos, mas não tinha a presença de Deus, porque se distanciava da presença de Deus. Eles foram libertos, mas viviam como escravos. Eles foram libertos, mas continuavam com as mesmas condutas daqueles que o aprisionavam, servindo os mesmos deuses. E a palavra vai dizer no 36 que então o Senhor dispersa eles sobre a face de toda a terra. E aí a gente sabemos que a nação de Israel, ela vai começar a ser gerada de novo, ou seja, uma nova aliança, um novo tempo, porque Deus vai restaurar. Deus havia espalhado por essa maldição. Deus traz o juízo por causa de um povo que fez que Deus julgasse entre eles, entre outras nações. Então eles foram espalhados, a palavra vai dizer no 36. Mas no 37, Deus vai começar a trazer uma palavra de restauração. E é esse capítulo que a irmã escolheu para o seu momento aqui de campanha. E é um capítulo muito forte, porque o 36 fala o motivo por que no 37 eles estavam sequíssimos, ossos sequíssimos. E agora nós entramos na palavra e nós vamos dar sequência. A palavra vai começar a me dizer aqui, minha irmã, que no primeiro capítulo, do versículo 1 aqui, vai dizer que veio a mão do Senhor sobre o profeta, ou sobre Ezequiel. E a palavra vai dizer que esta mão o levou sobre um alto, né, sobre um lugar onde havia ossos secos. Né? E a palavra vai dizer que ele não foi por vontade própria, mas uma mão o levou. Né? O que eu aprendo com isso é que muitas vezes nós somos levados para alguns lugares que a gente não quer. Mas vai. Vai porque aquele que te leva, se é a mão de Deus, existe um propósito para edificar. Este homem, Ezequiel, ele foi levado. Só que ele não foi levado fisicamente, ele foi levado espiritualmente, porque o que Deus estava mostrando no capítulo 37 de Ezequiel era exatamente a restauração de Israel pelo lado espiritual.
para se concretizar e materializar também no lado físico. E agora a palavra vai dizer que esta mão o tomou e o levou e colocou ele ao redor desses ossos. Né? E você deve estar perguntando, por que colocar ao redor dos ossos? Deus não poderia colocar ele no meio, não poderia fazer ele andar sobre os ossos sequíssimos? É porque Deus não se agrada de levantar pessoas para pisar naqueles que estão caídos. Deus não se levantou um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus para colocar no meio de pessoas para pisar, para maltratar. E esse povo era a nação de Israel. E a palavra vai nos mostrar que este povo, eles estavam vendo a sua vida, eles estavam olhando para si, estavam dizendo, estamos mortos, não há mais esperança, não há mais motivo para que nós possamos nos alegrar, não há mais esperança nas promessas, nós não viveremos a promessa, acabou para nós, já não há mais motivo para a gente sonhar e voltar para a terra que um dia os nossos antepassados viveram, moraram, comeram e beberam as suas águas, não plantaram, não cavaram poços, não edificaram casas, mas o Senhor deu, segundo a palavra que deu aos nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Nós não entraremos, porque a mão de Deus foi pesada contra nós. E chegou o momento deles dizer que eles estavam sem esperança. E a palavra vai dizer que, por falta de esperança, né, o homem que não tem esperança, ele vem realmente descer à sepultura, porque não há alegria, contentamento, porque se abateu. Então é normal que a pessoa perde o motivo de viver. E Israel está passando por isso. Israel está vivendo num tempo que não tem motivação, esperança, porque além de ter sido espalhado, agora eles estavam passando por um momento de observar tudo que eles abriram mão, tudo aquilo que eles não quiseram viver. E agora eles estão vendo a situação agravada, porque eles estão fora do seu país, fora da sua terra, e eles não vê a nação de Israel tendo um lugar de moradia. E a gente vê isso, que Israel ela foi agora proclamada, Jerusalém, como a terra de Israel mesmo, né? Está se cumprindo essa profecia, aliás, já se cumpriu, porque agora eles já existem como um povo, como uma tribo, como uma nação, né? Mas antes eles estavam escravos, eles estavam escravizados, estavam fora, estavam vivendo uma vida totalmente fora da promessa, e eles olhavam para eles e sentiam saudade de Israel. Eles olhavam para as situações que eles estavam vivendo em outros países e eles choravam, porque o lugar que eles deveriam estar era o lugar aonde Deus o colocou há muito tempo atrás. Há muito tempo. E o que eu entendo com isso, meu irmão, é que a esperança dessas pessoas se perderam ao ponto delas dizer que elas estavam como mortos, que elas estavam sequíssimos. E o profeta vai dizer que Deus dá uma palavra para o profeta, vendo a situação do povo de Israel, vendo os filhos dos profetas dizer que já não tinha mais esperança, acabou, nós não voltaremos, nós não seremos uma nação, não seremos reconhecidos como todas as nações da terra, não teremos um lugar nosso, um país nosso, seremos perseguidos, seremos escravos por todos os tempos, porque pecamos contra Deus. Só que agora esse homem é levado no meio de ossos. E vai dizer que quando ele rodeava ao redor desses ossos, o estado do osso era sequíssimo, não era só osso seco, era sequíssimo, ou seja, o osso já estava virando farelo, voltando ao seu estado de pó, já perdendo a sua estrutura óssea, já deixando de ser osso para se tornar um pó da terra, porque sequíssimo é mais do que seco, né? Então a palavra vai dizer que este homem ouve a palavra de Deus, e vai dizer no capítulo 3, no verso 3, e ele me perguntou, filho do homem, e poderão viver esses ossos? E Ezequiel vai dizer a Deus, tu sabes. Então ele disse para Ezequiel, profetiza sobre esses ossos e diz-lhe, ó ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E no capítulo 4 me chama a atenção, porque ele vai profetizar sobre os ossos, não com a profetização da sua capacidade humana de proferir uma palavra. Ele vai profetizar porque ele recebeu uma ordem de Deus. E isso faz toda a diferença na vida de quem quer mudar a sua história. Essa nação estava aqui, vendo esse homem, uma nação que já estava morta, sequíssimo estava. Parecia que o estado desse povo nunca mais teria a oportunidade de voltar à vida. Só que veio a ordem, né? Profetiza sobre esses ossos. Diz que assim diz o Senhor, assim diz a palavra do Senhor. E ele vai dizer então, né, que ele começou a profetizar. Assim diz o Senhor Deus.
a estes ossos: fareis entrar em vós o espírito e viverei. Porei nervos sobre vós, fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. O que me chama a atenção é exatamente isso. É que o profeta, ele foi ordenado por Deus a fazer algo. Algo que talvez para ele mesmo não seria impossível, porque ele diz: Senhor, tu sabes. Ele não duvidou em momento algum. Quando Deus perguntou: poderia viver esses ossos? Ele diz: Senhor, tu sabes. Ele não se direcionou pela sua ótica humana em dizer assim: é impossível porque os ossos estão sequíssimos, é impossível porque esse tanto de ossos não tornará vida, porque já não há carne, já não há fôlego, já não há espírito nele. Mas foi pelo contrário. Ele disse: Senhor, tu sabes. Talvez você está hoje aqui dentro desta live, essas 4 pessoas, talvez você está dizendo que a situação de como você está olhando o seu estado emocional, físico, o seu estado financeiro, o seu estado espiritual, talvez tudo que está à sua roda, ao seu redor, você está dizendo: acabou, não tenho mais esperança, porque tudo está sequíssimo, isso será impossível. Mas talvez hoje, através dessa palavra, se você entender, você pode mudar a situação da sua vida. Porque a palavra foi liberada agora para Ezequiel, e Ezequiel ouviu a voz de Deus: filho do homem, profetiza sobre esses ossos. E fala: assim diz o Senhor. E ele começou a profetizar, ele começou a dizer: Espírito, reviva esta vida, reviva esses ossos secos. Ele começou a dar nome no nome de Jesus, ele começou a gerar um milagre. Talvez você hoje perdeu a esperança, talvez você hoje estava desmotivado, mas existe uma palavra que está sendo liberada sobre a sua vida. Ela está em Ezequiel, capítulo 4, versículo 4, capítulo 37. Deus está dizendo: profetiza. Talvez ele está te perguntando hoje a você, através dessa palavra: você acredita que eu posso mudar a sua história? Você acredita que eu posso mudar a sua vida? Você acredita que profetiza um profeta, um pastor, uma diácona, uma missionária? Você acredita que eu posso fazer a diferença na sua vida? Talvez Deus está dizendo, talvez não, Deus está dizendo para você: comece a profetizar, para que você veja que a minha palavra liberada sobre a sua vida, mesmo que seja você proferindo essa palavra, eu vou mudar a situação da sua história. Muitos de nós não acreditam, mas a palavra de Deus, ela tem poder para gerar. Foi assim que o mundo foi criado. Haja, pelo verbo foi criado, haja, e tudo se formou, tudo se criou, porque a palavra de Deus continua ainda trazendo à existência as coisas que não são como se já fossem. Você precisa entender hoje como Ezequiel começou a profetizar, e ele no capítulo 8, no versículo 8, ele vai dizer no capítulo 37: olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia nele o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que viva. Profetizei como ele me ordenará. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extenso. Meu querido, ele vai dar um testemunho que dentro deste vale, assim como Deus ordenou que ele profetizasse, ele profetizando, não duvidando, crendo, porque ele disse antes: Deus, tu sabes. Porque ele quis dizer que ele tem todo o poder de trazer a existência, ele tem todo o poder de trazer a vida àqueles que já estão mortos e até sequíssimos. E ele creu. E a palavra vai dizer que quando ele acaba de proferir essa palavra, ele vai dizer que ele olha. E quando ele olha, ele começa a ouvir barulho, ele começa a ver o osso juntando ao seu osso, ele começa a ver os nervos se formando para depois se formar a carne, ele começa a ver que depois que a carne estava se formando dentro daqueles ossos no sequício, também estava sendo estendido a pele de cada um. E a palavra vai dizer que ele olha, e quando ele olha, já não é mais muitos ossos sequíssimos, já é uma multidão extrema de exércitos do povo de Israel. Deus está levantando o povo de Israel, e ele vai dizer: mas quando eu olhei, não havia vida, não havia espírito. E o que isso quer dizer, meu querido? Isso quer dizer que ainda havia toda a estrutura física, eles estavam vivos, mas como se estivessem mortos. Eles estavam com a sua carne, eles estavam na sua perfeição humana, né? Mas eles não tinham ainda o espírito, eles não tinham ainda fôlego de vida, eles respiravam, mas não sentiam prazer na vida. E a palavra vai dizer que ele olhou e viu que eles estavam ainda sem espírito,
E ele vai dizer, profetiza, filho do homem, profetiza sobre eles, peça o Espírito. E ele começa a dizer, Espírito que está nos quatro cantos, sopra sobre esses ossos, sobre esse povo morto e ressuscita. E a palavra hoje está dizendo, talvez você, hoje, eu não sei sua vida, mas talvez você se encontre como o povo de Israel. Tem andado por vários lugares, tem a estrutura física, está aí, belo, veste a melhor roupa, tem a melhor casa, o melhor carro, a melhor esposa, os filhos. E talvez você tenha tudo ao oposto do que eu estou falando também. Mas você olha para si ainda, estando vivo, não tem esperança. Você está vivo, mas como se estivesse morto. Não tem esperança no seu coração mais. Não acredita nas possibilidades de uma transformação da sua vida, da sua história. Talvez você está olhando para a sua capacidade humana e está dizendo, acabou. Não tenho mais esperança. O que eu fiz é grave. Deus não vai me perdoar. Deus não vai me restaurar. Deus não vai cumprir em mim a tua promessa, porque eu transgredi, porque eu pequei, porque eu me rebeliei, porque me distanciei da presença dele, porque neguei toda a promessa, rejeitei como Esaú. Mas Deus está dizendo que ele vai trazer um renovo. Deus está dizendo que ele vai restaurar a sua vida, a sua história, porque o prazer de Deus, através de Yeshua ou de Jesus, é trazer todo o corpo bem ajustado, edificado em Cristo para reconciliação. Deus tem uma mudança para a sua vida. E o povo de Israel começou então a se tornar, se colocar de pé, porque agora o Espírito de Deus, que é a esperança de todo cristão, entra sobre a vida deles, porque uma palavra está sendo liberada. E quando diz o Espírito de Deus, está dizendo que a palavra está sendo liberada, porque o Espírito de Deus é a palavra de Deus, e ela em ação, ela move na nossa vida. Ela faz nós transcendermos para além da nossa ótica. Ela nos leva a um nível de esperança. Ela nos realiga com Deus. E quando nós somos realigados com Deus, nós temos esperança para viver de novo a promessa. Nós recebemos a motivação de crer de novo que Deus vai restaurar a minha sorte. Deus vai restaurar a minha história. E a palavra vai dizer, então ele me disse, versos 11, Filho do homem, estes ossos são todas as casas de Israel. Eles dizem, os nossos ossos se secaram, perderam a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Primeiramente eu paro aqui no 11 e no 12. Ele vai dizer que Deus fala com ele, olha, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Deus está dizendo que a visão que ele está recebendo e aquilo para quem ele profetizou são o povo de Israel, que era numeroso sobre a terra, que estava espalhado sobre o inverso vale, não fala terra, mas fala vale, um lugar onde estava inabitável, e Deus começa a mostrar e falar com ele que esses ossos sequíssimos eram o povo de Israel. Ele começa a dizer, então diz, os nossos ossos, e ele vai dizer que o povo dizia que os ossos deles estavam secos e eles pereceram na esperança deles. Eles estavam cortados, sem esperança, cortados diante de uma nação. E a palavra vai dizer que então, portanto, ele recebeu a ordem de profetizar no versículo 12, vai dizer, assim diz o Senhor Deus, eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor Deus, eu abri a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó meu povo. Poreis em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Muito importante isso. É necessário que algum estado da nossa vida, algumas pessoas venham até nós e nos traz na memória aquilo que vai nos trazer esperança, como diz Jeremias. Porque nós somos ser humano, e como ser humano nós somos limitados, até também aos nossos pensamentos, e até mesmo guardar, fazer observações daquilo que já foi liberado. E aí é necessário que dentro de uma live como essa, ou de qualquer outra, ou dentro de um culto, o Senhor, através de uma pessoa, Ele usa para trazer aquilo que trará na memória da pessoa uma esperança.
Olha que por causa de uma situação, por causa de um distanciamento, a pessoa se abateu com a sua alma ao ponto de dizer que estava cortado da promessa de Deus. Mas o Senhor sempre tem plano. Porque a palavra fala que ele começou a boa obra e ele também terminará a boa obra. Ou seja, Deus não começou uma obra na sua vida para deixar inacabável. Porque o nosso Deus não é o Deus que começa e deixa inacabável. Ele é um Deus de começo e é um Deus também de fim. Ele é um Deus de começo e também é um Deus que vai concluir tudo aquilo que ele iniciou. Porque todo início de Deus não tem fim, na verdade. Só tem um início, porque ele nunca termina, porque ele é abundante. Tudo que ele tem que dar é abundante mais do que pedimos ou pensamos, diz a sua palavra. E Deus está levantando em todo o tempo, dentro de live, fora de live, na sua igreja, no seu serviço, aonde você tem andado, existe mensagem de Deus sendo pregada. Existem pessoas, sinais de Deus sendo revelados para a sua vida. Mas você precisa viver o propósito. Porque a pessoa que vive fora do propósito, minha irmã, ela não consegue entender que Deus está falando através da natureza, da tefonia, que Deus está falando através de um louvor, está falando através de uma pregação, está falando através da sua família. Porque todos os sinais vão seguir aqueles que creem, para que seja, para que não seja pego de surpresa. Deus, como Ele é onisciente, Ele sabe da sua necessidade, Ele envia ajuda, auxílio. E Deus está levantando uma geração que estava como o povo de Israel. E ainda levantará Israel ainda, porque tem muitos que precisam reconhecer Yeshua como seu Salvador. E a importância dessa mensagem é que eles haviam sentido um sentimento que estava cortado da promessa de Deus. Que eles não seriam mais a ação eleita, que ele não seria mais a nação peculiar entre todas as nações, uma nação separada para viver um propósito com o próprio Deus Todo-Criador. Mas a palavra vai dizer que através da profetização de um homem que recebeu as ordens de Deus, quando ele ia proferindo esta palavra no nome do Todo-Poderoso, trazendo a existência pelo nome do Eterno, as coisas iam acontecendo. Ele ouviu barulhos, a palavra vai dizer que ele viu os ossos se ajuntando, depois ele viu os nervos, depois ele viu a carne e a pele sendo estendida. Depois de tudo isso, precisou do toque de Deus, o Espírito. Entenda que você pode ser tudo que você quiser. Entenda que você pode ter a sua estrutura, pode ter o seu chamado, o seu ministério, pode ser bem sucedida nela, mas se não tiver o Espírito de Deus, não terá também a resistência de permanecer, não terá também a presença de Deus e não terá também uma vida de vitória. Porque é necessário que você receba aquilo que é de Deus. O que é teu, é só teu. Mas o que é de Deus, ele transcende, ele vai além da sua capacidade. Então, aqui o Espírito era necessário que o povo, mesmo que ele estivesse de pé e fosse um exército grande, era necessário que ele se tornasse um exército cheio da presença de Deus. Um exército que Deus iria restaurar a vida deles. Um exército que Deus ainda estava com o propósito de reconciliação, regeneração, e que pelo poder do Espírito, que a palavra de Deus iria transformar a vida dessas pessoas. E olha, nada está acabado para mim e para a sua vida. Nenhum pecado nos pode separar do amor de Deus. E Paulo vai dizer isso. O que poderá nos separar do amor de Deus? Nada nos poderá nos separar do amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira. E o povo de Israel aqui, eles estão vivendo num estado sem nenhuma existência de mudança para eles. Mas Deus agora começa, através de um homem, fazer que ele veja o que ele irá fazer sobre a nação de Israel. É por isso que ele é um Deus onipotente. Ele está à frente de tudo e ele sabe de todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem, não só daqueles que amam, mas todas as coisas existem para ele são todas as coisas. Aqueles que o amam cooperam para o bem daqueles que o amam, vão viver as promessas de Deus. Esse povo de Israel havia pecado, sabia que cometeram grandes coisas contra a palavra de Deus. E por isso, quando nós erramos, pecamos, o primeiro sentimento que vem em nós é de sermos violados. É de não ter certeza que, de fato, nós vamos ter de novo a presença de Yeshua. Sabe? Que a gente vai alcançar de novo o amor de Deus. O pecado, ele é uma separação, não porque Deus não quer você, é porque o pecado separa a criação do Criador. E é por isso que o pecado não compensa, porque vai contra a nossa natureza. É por isso que ele nos fere, ele nos faz que a gente nos arrependemos e às vezes temos vergonha de se apresentar, como no jardim do Éden. Adão não se apresentou a Deus, mas teve medo e por isso se escondeu. Teve medo do seu sentimento, porque dentro dele estava dizendo, olha, tu violou,
Tu pecou contra o que não poderia pecar, transgrediu aquilo que não deveria ser transgredido, deixou de amar. Porque quando nós pecamos, sim, nós deixamos de amar. É o momento que nós esquecemos daquilo que nós deveríamos fazer por amor a Ele, porque Ele nos amou primeiro, de tal maneira nos amou. Quando eu peco, eu me distancio de Deus, o meu coração se abate dentro de mim, porque a minha alma, ela sente falta de Deus, ela não quer sair da existência da vida, do autor da vida, e a minha alma, ela começa então a se contorcer dentro de mim, sabe, chorar para me trazer um arrependimento, para que eu fique sensível à voz do Espírito Santo. E aqui eu vejo Deus agora restaurando, dizendo, olha, vocês realmente estavam mortos, vocês realmente estavam sepultados, né? No versículo 13, né? E ele vai dizer que o Senhor, quando eu vos abrir a sepultura, né? Vai dizer aqui no verso 13, e vos fizer sair dela, ó meu povo, ele vai dizer, então sabereis que eu sou o Senhor, quando vos fizer sair da sepultura, porque ele está dizendo, assim como viste, estava morto. Por que estava morto? Porque a consequência do pecado gera morte. A consequência da transgressão da palavra de Deus gera morte. Né? E por isso que Deus fala que eles estavam mortos, porque havia transgredido, havia vivido uma vida errante diante de Deus. E uma vez que você peca, a palavra diz que a consequência do pecado é o que? Gera morte. Não é só a morte física, é a morte espiritual. E estes povos estavam mortos. Por isso foi necessário, minha irmã, que o Espírito de Deus fosse proferido para a vida de Israel, para o povo que estava como osso no sequício. Por isso que foi necessário o profeta profetizar, Ezequiel profetizar. Eles estavam em pé e eram extremos sobre a face da terra com um exército forte, poderoso, mas ainda não havia o Espírito de Deus. Eles precisariam ser tocados pelo Espírito de Deus para que houvesse vida e esperança de novo. Então nada adianta se você é saudável fisicamente, nada adianta se você tem tudo que você quer, nada adianta se você não tiver o Espírito de Deus, porque essas coisas são momentâneas, passageiras, sabe? Passarão, e nós sabemos que não vão fazer parte da glória de Deus. A sua alegria é momentânea, mas aquele que tem o Espírito de Deus, ele vive pela palavra de Deus. E como nós vimos, a palavra de Deus ela é poderosa, ela tem o poder de mudar a sua vida. Eu nunca gosto de profetizar aqui só coisas dessa vida presente que nós vivemos. Eu não vou dizer somente que Deus vai mudar o seu sonho, que Deus vai transformar, que Deus vai te dar uma casa, um marido. Não, eu não venho para pregar coisas deste reino, mas eu venho para deixar para ti, nesta noite, um reino que nos foi preparado. Assim como Paulo diz, Jesus disse, né, que nós não somos daqui, como ele também não era, Paulo também vai dizer que nós devemos atentar o nosso pensamento, buscar as coisas que são do alto, aonde se habita o nosso Criador. Né? Paulo diz que eu devo me apegar os meus pensamentos a esse, porque se eu buscar somente esta vida, então miserável eu sou. Né? Viverei as consequências de buscar somente coisas dessa vida. E aí a gente entende o que a palavra vai dizer em Efésios, não precisa de abrir, mas depois você pode anotar, né? Em Efésios capítulo 2, de 1 a 5, depois 14 a 18, vai dizer assim, ó, ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo os princípios da potestade do ar, dos espíritos que agora atuam nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos porventura ou por natureza filhos da ira, como também os demais. Porém Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Capítulo 14, versos 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, inimizade, a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que
que dos dois criais em si mesmo, um novo homem fazendo a paz e reconciliando ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou a paz a vós outros que estavas longe, a paz também aos que estavam perto, porque para ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Muito lindo isso. A palavra está dizendo que nós, Yeshua, vem para realmente reconciliar os que já estavam perto e os que estavam longe. Já estava reconciliando o povo de Israel com ele novamente e estava reconciliando com nós que era gentil. E a palavra vai dizer que pelo seu corpo ele aniquilou toda a obra do pecado e também nos deu a oportunidade de ser submisso à palavra de Deus, repreendendo as nossas fragilidades carnais, nos tornando aceitos, irrepreensíveis diante de Deus, que ele mesmo unificou o reino de Deus, né, através da sua submissão e obediência ao Deus Todo-Criador, Jesus, e Yeshua morreu por nós para nos dar essa também religação com o Pai, reconciliação, para que junto com o povo eleito e escolhido, que são os judeus, de fato, nós também nos tornássemos uma só família eleita em Cristo Jesus, para viver abundante as promessas de Deus. É por isso que essa palavra de Vales dos Ossos Secos, ela é importante por isso, porque ela vai tratar de uma pessoa espiritualmente no estado emocional e espiritual acabado. Realmente está acabado, como se estivesse morto. Mas há uma palavra de Deus para a sua vida hoje, liberado dentro dessa palavra, desse contexto bíblico, que é profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre o seu espírito, sobre a sua alma. A gente deve orar, a gente deve clamar, a gente deve glorificar a Deus. Começa a profetizar hoje, nesta noite, na sua vida, o que está morto, o que está sem esperança na sua vida. Vamos falar com Deus esta noite, vamos pedir que Deus ele possa realigar de novo a nossa vida com Ele, que pelo Espírito dele nós voltamos a ter esperança, possamos viver novamente, porque o propósito de Deus não é deixar você sobre um vale, não é deixar você disperso, não é deixar você desamparado, não, porque tu foi chamado por filho, né? Tu foi chamado da ação de Deus e Ele te tem por pai. Então, eu não sei até quando seu pensamento ficou limitado, mas hoje é o dia de profetizar, proferir uma palavra diretamente de Deus para a sua vida, para que a sua vida venha mudar, para que chegue o tempo da sua existência de ser triunfante. Muitas pessoas sobrevivem, mas sobreviver é fácil. Agora, conquistar é diferente. Eu não sei se você quer sobreviver ou se você quer conquistar aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Eu não sei se você quer só sobreviver o dia de hoje e assim sucessivamente, ou se você quer vencer hoje e todos os dias, para todo sempre em Cristo Jesus. Porque a vida de Deus, meu querido, não é uma vida de emocionalismo e nem é uma vida de prata e ouro, bem abundância de casas, de família, de carro, de sucesso profissional. A vida de Deus é algo espiritual, ela jorra para a eternidade, ela jorra para a vida eterna. Por isso eu quero profetizar sobre a sua vida, né? Essa mensagem que Deus nos deu. Talvez você se sinta assim como Israel, né? Longe das promessas de Deus, né? Longe da esperança que vocês tinham. Talvez hoje já não há mais nenhuma lembrança que possa trazer alegria no seu coração. Hoje só te restou o choro, as lágrimas, como diz o salmista no capítulo 30, verso 5, né? O choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Mas ele diz, o choro dura uma noite, a alegria vem após o outro dia. Então há esperança para você. Nada foi perdido, nada está perdido para aquele que lança o nome de Yeshua sobre a vida dele. Nada deixou de existir, você pode trazer a existência. Se hoje você se sente um derrotado, se hoje você se sente um incapaz de viver as promessas de Deus, eu te deixo uma palavra em nome de Yeshua. Profere através da palavra de Deus. Profetiza sobre a sua vida. Começa agora a orar, a dizer para Deus, Deus, eu não aceito. Eu não aceito perder a promessa. Eu não aceito perder aquilo que tu me conquistou através de Yeshua, teu filho, na cruz. Eu não aceito viver longe das tuas promessas, daquilo que tu me prometeu, daquilo que tu me chamou para ser. Eu não passei pelo processo, mas estou disposto a viver o processo para alcançar o propósito, que é muito maior do que a minha própria vontade. Fala com Deus esta noite, neste momento. Senhor Deus, começa a renovar, ó Deus, a vida dos meus
meus irmãos dentro dessa célula. Começa a transformar, ó Deus, a mente desta pessoa, como diz a carta de Romanos. Começa, Deus, a trazer uma mente unificada com o teu reino, uma mente transformada, uma mente, ó Deus, que é cheia da virtude da tua palavra pelo teu Espírito Santo, pois a palavra do Senhor, movida pelo teu Espírito, tem nos dado a oportunidade de óssimo sequíssimo nos tornar um grande exército extremo sobre a terra, um exército cheio do teu Espírito, cheio do poder. Por isso é necessário, ó Deus, que tu venha transformar a mente dessa pessoa, para que depois de ser transformada, ela possa trazer na memória aquilo que Jeremias vai dizer num tempo de escassez, num tempo de cativeiro. Ele possa ver as coisas que tu já tem realizado, tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor já fez na vida dessa pessoa, mas por algum motivo, Pai, essa pessoa não consegue enxergar os teus feitos, não consegue glorificar, porque a luta é tão grande. Deus, que o Senhor comece a dar visão espiritual para que ela veja que no meio do processo tu trouxe grandes propósitos na vida dela, ela venceu barreiras, ela já foi liberta, ela já foi transformada, ela já foi edificada, porque tu que é o Deus que edifica, não é o homem que edifica em vão. Mostra para ela, Deus, os feitos que tu já tem feito. Traz na memória o que trará esperança, Deus, para esta vida, para esta pessoa que está se sentindo ocupada, porque se distanciou da tua presença, porque pecou contra as tuas palavras, e agora o diabo, Satanás, está tentando tomar a mente, cauterizando a mente dela, para que tenha domínio sobre a vida dela. E a palavra diz, ó Deus, que todas as coisas são possíveis para os que creem. Nós cremos. Nós ministramos na sua vida, no nome de Yeshua. Eu ministro sobre a sua vida, sobre a sua mente, um renovo, uma transformação, que venha paz, e que essa paz excede em ti todo entendimento, que todas as barreiras espirituais sejam agora anuladas, toda a força do diabo seja anulada, quebrada, repreendida no poder do nome de Yeshua. Que Deus venha fazer em ti, que Deus venha fazer por ti, para a sua família, que Deus venha fazer você sobressair acima dos seus adversários, que o Senhor te dê capacidade de discernir a boa, perfeita e agradável vontade dele, que dentro desse propósito de osso sequíssimo você se torna um corpo edificado, cheio da presença do Espírito de Deus, que sobre a palavra de Yeshua, ministrando agora sobre a sua vida, que venha a existência daquilo que não era como se já fosse, que o Senhor comece a criar algo para a sua vida, algo que não existe, ele cria, porque ele tem o poder de criar todas as coisas, que o Senhor cria, que o Senhor, nosso Deus, ele venha edificar a sua vida. Ele venha fazer você ser uma pessoa grande perante os olhos dos seus inimigos, diante de cada nação, que você seja reconhecido como filha, filho de Deus, que você seja reconhecido como aquele que Deus fez a promessa, que Deus prometeu, que Deus vai cumprir, que você não perca a sua esperança, que nesse momento de conflito interno, emocional, que este momento que você perdeu tudo nesta vida, porque é uma da estratégias do diabo, quando fez com Jó, toca nos bens, Senhor, que ele vai blasfemar contra ti, ele vai te largar. Satanás sempre tem essas coisas, mas seja forte. Ainda que o Senhor permita que toque na sua saúde, toque na sua finança, toque na sua família, continua sendo fiel a Deus para que, como se cumpriu na vida de Jó, e termina dizendo no Jó 42, capítulo 2, vai dizer Jó 42, versículo 2, eu sei que tudo pode, que nenhum dos teus planos pode ser impedido ou pode ser frustrado. Continua sendo fiel, tendo essa felicidade, essa fidelidade diante de Deus. Não permita que a sua diversidade seja o motivo a qual você vai deixar os princípios, o caminho, o chamado de Deus na sua vida. Eu profetizo na sua vida, se você crê, se você quer realmente viver dentro do processo para alcançar o propósito de Deus, eu profetizo que o seu chamado não será apenas uma voz que o chamou, mas o Todo-Poderoso, aquele que chama, ele também capacita para que depois ele envia. Deus não dá prova para que tu não possa suportar. Deus não tenta ninguém porque não pode ser tentado. Entenda o propósito da sua vida. Que o Senhor te faça grande sobre a terra. Que o Senhor abençoe a tua entrada na tua casa e a tua saída. Que aonde as plantas dos teus pés estiver, esteja a presença de Deus. Aonde as tuas mãos tocar, que o poder da glória de Deus se manifeste através da tua vida, para que o nome dele seja glorificado. Para que os frutos que ele deixou nas tuas mãos permaneçam perante ele e não seja rejeitado diante dele. Que o Senhor te faça grande, que no tempo da sua diversidade o Senhor te dê sabedoria e sustentabilidade para conseguir sustentar o processo, para conseguir passar no processo, para que depois seja aprovado e não rejeitado.
Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a tua prole, os teus filhos, as filhas. Que o Senhor abençoe a tua esposa, o teu marido. Que o Senhor abençoe as tuas finanças. Que nenhum exército maligno levante contra a tua vida. Que nenhum principado e potestade tenha domínio, poder sobre a tua mente e sobre a decisão do seu coração. Quando for tomar a decisão, toma a decisão diante do Espírito de Deus. Porque a palavra diz que Paulo vai nos ensinar que ele intercede por nós com gemidos inexprimáveis. E a palavra vai dizer que ele que nos ensina como se achegar diante de Deus e como orarmos. Nós não sabemos como orar e nem como pedir. Por isso o Espírito intercede por nós. Quando for tomar uma decisão, lembra de colocar as coisas diante de Deus. Lembra de colocar na mão do Senhor teu Deus, para que você possa sobressair nesta vida, para que nenhum dos seus caminhos sejam maus, mas que você venha ser bem sucedido em todo o teu caminho, em todo o teu caminhar. E tudo que adquirir, então, você gozará do bem daquilo que você mesmo gerou pela sua mão. Provérbios capítulo 16 vai dizer: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Todos os caminhos ao homem são inconstantes aos seus olhos, porém o Senhor pesa o motivo. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Confia no Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Ou seja, Deus poderá fazer que os teus planos, os teus sonhos, desejos do seu coração, quando você depositar diante dele, tomando as decisões que ele te fizer tomar, será bem sucedido. Não se retroceda no momento da sua solidão. Há momentos que nós vamos passar para isso. Eclesiastes vai dizer que há tempo para tudo debaixo do céu. Há todo tempo debaixo do céu, como há tempo e há propósito. Talvez o tempo que você está passando é um tempo de tristeza. Talvez o tempo que você está vivendo é esse tempo que você está longe da presença de Deus. Mas existe um caminho. E a palavra vai dizer que esse caminho é Yeshua. A palavra vai dizer, porque ela diz lá no capítulo de João 14, verso 6, vai dizer: eu sou o caminho, eu também sou a verdade e eu sou a vida. E a vida eterna. Deus quer que você, meu irmão, comece a usar a palavra, comece a colocar na sua vida, e mesmo que os seus olhos não contemplam, mesmo que não se materializa nessa vida humana, não perca a esperança, porque a vida com Deus, ela transcende além dessa, ela vai muito mais além dessa. Ainda que você sonhou com alguma coisa, mas os propósitos de Deus são maiores e você não entendeu, talvez Deus está trabalhando dentro dessa situação. Talvez Deus está intervindo para que você não viva algo que vai te fazer mal. E sim, Deus dá um livramento, porque Ele é socorro bem presente. Talvez você está querendo viver algo que não é da vontade de Deus, colocou o seu coração em princípios humanos, mas Deus está dizendo: eu não vou perder, eu não vou deixar de dar a ela aquilo que eu tenho para dar, porque Ele sabe que aquilo que você quer não procede dele nem para a sua vida. E como Deus é amor, Ele amou de tal maneira, Ele não vai deixar de te amar agora, Ele não vai permitir que você deixe de viver o que Ele tem, que é bom, perfeito e agradável. Por isso que às vezes você precisa entender, porque nosso Deus não é Deus de confusão. Aonde habita a confusão não opera a paz de Deus. Aonde não está a paz de Deus, com certeza, meu querido, não é para você. Eu não sei qual porta você está querendo abrir. Deus fechou para te trazer uma salvação. Eu não sei qual é a porta que você entrou. Nem todas as portas abertas é de Deus e nem todas as portas fechadas são Deus que fechou. Você precisa entender, em nome de Yeshua, que Deus tem algo além desta vida para você. Aquele que busca as coisas desta vida viverá somente essas. Receberá a sua recompensa dessa vida, mas poderão perder a vida eterna. Então, meu querido, aonde está o seu coração? A palavra fala: onde você coloca o seu coração, você também coloca o seu tesouro. Se o seu coração estiver nas coisas dessa vida somente, se o seu coração estiver somente nos prazeres dessa vida momentânea, você pode ter certeza então que você está longe de Deus. Não coloque seu coração diante das coisas dessa vida. Lança a sua esperança na mão daquele que pode mudar, transformar, edificar a sua vida. Coloque os seus problemas diante dele e o adore no meio da tempestade. Deserto é lugar de crescimento e nem é sinônimo de morte. Deserto é lugar de aprendizado. Lá você aprende. Todo aprendizado te leva ao crescimento. Porque Deus está tratando com muitos aqui. Então, meu irmão, não perca. Talvez você esteja com esses ossos sequíssimos, né? Talvez você esteja dizendo: acabou mesmo. Não há mais esperança. Mas Deus mandou que o profeta Ezequiel profetizasse. Porque através da palavra que o Senhor ordenou, sua vida pode mudar. Nós profetizamos sobre a sua vida um tempo novo.
um tempo de restauração, um tempo que a mão de Deus vai trabalhar na tua vida, mas para isso você precisa também querer. E quando eu digo querer, o querer está em nós, mas também existe uma outra força que está lá em Romanos capítulo 7, 21, que o querer do bem está em mim, mas também, ao mesmo tempo, no mesmo espaço, ao mesmo tempo, está o mal. Está também a vontade de não fazer a vontade de Deus, porque a minha natureza humana me limita. Mas eu quero te dizer, você não vai deixar de ser o homem que você é, a mulher do que você é, mas você tem domínio sobre a sua escolha, né? Você pode tomar hoje a sua decisão de reconhecer Deus como seu Salvador, de confessar os seus pecados aqui hoje, de dizer: Deus, me perdoa porque eu errei contra ti. Me perdoa, Deus, porque eu dei mais prazer à vida humana do que à minha vida contigo espiritualmente, com as minhas obediências na tua palavra. Eu neguei a tua palavra, transgredi a tua palavra e andei distante de ti, como o povo de Israel andou em Ezequiel 37, me sentindo morto, me sentindo cortado da promessa, da esperança, a qual um dia o Senhor nos deu, através dos nossos antepassados, nosso pai Abraão, Jacó, né, Isaac e Jacó. Mas hoje o Senhor está dizendo que Ele abrirá a tua sepultura e Ele colocará o Espírito dele sobre ti. E Ele vos trará para a terra que Ele prometeu. Né? Deus restaurará hoje a promessa que Ele fez na sua vida se você reconciliar com Ele, se você confessar a Ele e se você endireitar os seus caminhos, as suas veredas. Né? Porque o nosso Deus tudo pode, tudo faz, igreja. Nosso Deus tem o poder de mudar, de transformar a nossa vida. Né? Para mim é impossível, às vezes, porque na minha ótica humana, eu olho para mim, eu entendo muito daquilo que Paulo fala. Né? O mal que eu não quero praticar, esse sim eu faço, e o bem que eu quero, esse eu não faço. É muito difícil, às vezes, a gente compreender essa luta constante. Né? Mas uma coisa aprende: a quem você submete é quem é o teu Deus. Se você se submeter ao nosso Deus Todo-Poderoso, todas as coisas são possíveis nele, de mudar, de vencer as nossas tentações, né? De gerarmos, né, algo que vai nos trazer a esperança. Todas as coisas são possíveis em Deus. Mas as impossibilidades, elas só existem quando você lança, através da sua ótica humana, e começa a dizer que Deus não está contigo, e você começa a voltar aos prazeres da carne, da vida mundana, se perdendo, se prostituindo, né, vivendo uma vida totalmente oposta da vontade de Deus. Aí, meu querido, Deus, e por mais que Ele queira trabalhar na sua vida, Ele não vai poder, porque Ele zela pela tua palavra. Deus é santo e requer de nós santidade, né? E sabemos que o próprio Yeshua, Jesus, santificou a si mesmo para que nós fôssemos santificados. Há uma promessa de Deus liberada para a sua vida, que no mundo tereis aflição, né? Que no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, Ele já venceu por ti. Agora é a hora da sua decisão, de não ser mais como um exército de ossos sequíssimos, mas de levantar hoje com a estrutura óssea, carnal, mas também espiritual. Porque o Espírito de Deus está sobre ti. Se tu crê, diga amém aí, porque Deus está restaurando a sua vida. Eu creio nisso. Andamos não por vista, andamos por fé, não é, igreja? E por isso que eu orei com vocês, para que, através da oração, o Senhor nosso Deus pode nos fortalecer nesse momento, né? Nesse momento de não termos esperança, né? Tem muitos que não têm esperança, né? A esperança tardia, né? Ela envelhece, né, os nossos ossos, né? A palavra vai dizer isso, que a esperança tardia envelhece os nossos ossos. A consequência disso é nos levar à morte, né? Mas Deus liberou a palavra na sua vida hoje, eu creio, e essa palavra é exatamente isso, né? E através do Espírito dele, Ele quer renovar todas as coisas na sua vida, amém? Então receba desse Espírito, receba da palavra de Deus, começa a profetizar no meio deste vale, começa a profetizar no vale que você está vivendo, meu querido. Vale não é local aonde você será sepultado, pelo contrário, é lá que o Senhor vai te levantar e vai te fazer uma grande obra e vai te usar para grandes coisas. É no meio do vale que Deus vai trazer a existência da tua vitória, em nome de Yeshua. Eu creio, eu te abençoo, que assim lhe faça o eterno poder, o eterno Adonai, que assim lhe faça Hashem, em nome de Yeshua, que Ele possa alargar o teu caminho, as tuas fronteiras,
que Ele venha abençoar a sua vida, te colocar em posições que Ele quer que você esteja. Que o Senhor todos os dias abençoe a tua entrada, a tua saída na tua casa ou na tua empresa ou na onde você trabalha. Que o Senhor seja sandália para os teus pés. Que o Senhor te reveste com todas as armaduras de Efésios, que nenhuma obra maligna, nenhum dardo inflamado, seta, abrolhos de Satanás penetra sobre a tua vida. Venha sobre a tua mente, desça ao teu coração, te faça pecar. Que o Senhor encontre graça aos teus olhos para te fazer bem sobre a terra que vivemos. Que o Senhor seja contigo e que o amor dele, através de Yeshua, pela graça, esteja sobre a tua vida todos os dias e a consolação do teu espírito também. No momento da sua aflição, encontra paz e gozo diante da presença do Espírito que está sobre vós, em nome de Yeshua. Eu abençoo a tua vida, a tua noite, uma noite abençoada. Espero que essa palavra tenha confrontado a sua vida. Espero que essa palavra tenha falado contigo. Espero que através daquilo que nós falamos aqui hoje, o Espírito pode entrar na sua vida, fazer morada e te trazer tudo aquilo que você estava vivendo longe dos princípios dele, longe de toda a palavra, e que você começa agora a trazer a existência de um novo tempo para a sua vida, né? Sendo uma pessoa transformada verdadeiramente pela palavra de Deus proferida sobre o homem de Deus, em nome de Yeshua. Receba a tua bênção, eu te abençoo. Que a paz do nosso Deus, que o amor de Cristo Jesus, que as duas consolações do Espírito Santo estejam conosco, não só hoje, mas para todos os dias, até a consumação desse século, quando o nosso Salvador e Senhor Yeshua voltar para nos resgatar, para estar com Ele por toda a eternidade. Deus que crer comigo, diga amém, amém. Que assim seja no céu e terra e sobre a nossa vida, em nome de Yeshua. Muito obrigado, minha irmã. Que Deus te abençoe. Fui bem breve. Um pouco gripado também, né? Mas espero que essa palavra tenha falado com vocês aí. Bem, tenha entrado no seu coração. Para mim foi um prazer, uma honra tentar preencher essa noite, nesse dia. Tá? Me sinto privilegiado por Deus, agradecido por ti, porque isso de fato a gente deve ser grato, porque nós somos beneficiados, né? Quando nós atentamos para a oportunidade que Deus nos dá, é um crescimento a mais, mas também é um confronto que nos leva à presença dele, que nos leva a examinar primeiro a nossa vida. A palavra que corta aqui é a mesma que cortou aí, ela serve para mim, serve para vocês. Eu estou dentro desse contexto, dessa palavra. Então, assim, eu creio que a minha vida também deve esperar todo momento em Deus, né? Porque nós devemos crer que Ele tem o poder de gerar em nós aquilo que nós não temos. Então, que através da profetização do nome de Yeshua, para a glória de Deus Pai, nós possamos alcançar mesmo, né? Este milagre que a gente tanto precisa, se é uma cura, se é uma restauração da família, porque a família é projeto de Deus, né? Se é mesmo até uma vida financeira estável. Enfim, Deus é dono do ouro e da prata, né? Mas o que eu quero deixar mesmo é isso, que Deus amou o mundo de tal maneira, não somente para te dar as coisas dessa vida, porque Ele não é daqui. E o que Ele mais quer é que você se atenta a essa verdade, essa realidade, que Ele foi preparar um reino para nós, e que já está pronto, né? E que Ele voltará e não tardará, e nos levará com Ele para habitar com Ele por toda a eternidade. Isso é o que eu tenho para te dar em nome de Yeshua. Esta é a palavra, esta é a verdade. Não há nada fora da vontade de Deus aqui que eu preguei. É exatamente isso, que Cristo, o Filho dele, seja reconhecido por todos aqueles que querem se achegar a Ele, se achega pelo nome do Filho dele, Yeshua, para que possa ser salvo e aceito por Ele. Então, é o que eu deixo para você de coração. Tenha uma noite abençoada, que ao deitar na sua cama, seu travesseiro, você possa encontrar consolo e paz. Que Deus venha te visitar pela madrugada e te sustentar para que amanhã Ele possa te colocar de pé, como diz o Salmista, capítulo 3, verso 5. Que eu deito e durmo desperto porque o Senhor me sustenta, que assim seja. A vontade de Deus e a mão de Deus trabalhando por ti em seu favor. Amém? Muito obrigado, irmão. Amém. Aleluia. Eu agradeço cada um. Abençoe, irmão, a palavra. Em nome de Jesus, essa foi a sexta campanha. Amanhã a sexta campanha, a final, a campanha amanhã. E eu quero, Deus fez coisa grande essa noite, mas amanhã Ele vai fazer coisa grande também. Amanhã é a outra campanha e Deus está no controle em nome de Jesus.
Essa foi a sexta campanha. E amanhã a sexta campanha termina. E dando glória misturar, aleluia. E glória misturar, aleluia, porque Deus botou meu coração fazer essa campanha. E a pessoa obedece a Ele. Mas obedeci a Ele ao fim. E eu estou aqui amanhã. Eu termino essa campanha. E agradeço por tudo. Cada pegador das campanhas que pegou, em nome de Jesus, amanhã eu agradeço. Cada um que pegou na minha campanha, não é fácil, mas está na obra e a pessoa fazer a vontade do Senhor, porque obedecer ao Senhor, Ele faz e Ele cuida de cada um de nós. Não é fácil a pessoa abrir uma campanha, mas eu estou aqui. Amanhã eu termino essa campanha agradecendo cada um que participou, pegador, cada um. E no Jesus amanhã eu agradeço. Deus está no controle e em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Fica na paz. Shalom, meu irmão. Fica com Deus. Um abraço a todos, queridos.